desta noite, e nós vamos estar falando sobre o papel das Escrituras na vida cristã. É sobre este tema que eu quero falar nestes minutos que ainda nos restam. O papel das Escrituras na vida cristã. Você vai aprender um pouco sobre isso, a importância das Escrituras. 2 Timóteo capítulo 3, versículo de número 16 e 17, relendo para nós entrarmos no assunto. Toda a Escritura, inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A primeira observação que eu quero fazer neste versículo de número 16 é quando fala toda a Escritura, mas não encerra aí. Vai dizer que é inspirada por Deus, é útil. Porque nós sabemos que vivemos em uma época da qual existem escrituras que estão totalmente fora das cópias dos originais, são escrituras traduzidas para o engano, para conduzir o povo ao erro. Mas quando o apóstolo Paulo ele vai expressar sobre esta verdade na segunda carta ao apóstolo, melhor falando, a Timóteo, ele vai explicar com detalhes que toda a Escritura, mas ele vai dizer, inspirada por Deus, é útil para quê? Para o ensino. Hoje existe tradução para todo tipo de gosto. Hoje existe uma tradução que está totalmente fora das cópias dos originais, que tirou toda a excelência do Espírito Santo, de Jesus como o Criador de todas as coisas, que é a tradução Novo Mundo. Também existe outro livro aí, inclusive eu tenho aqui, que eu tenho para estudo, que é o livro dos Mormons, que foge muito dos originais, da realidade, e que para quem não tem o conhecimento, saiba que os ensinamentos, mesmo que eles citem a expressão Cristo, o Evangelho de Cristo, seja lá como for, porque as seitas, elas fazem isso. Elas também falam de Jesus, elas também falam da palavra, e falam de uma forma tão bonita que parece ser verdade. Para quem não tem o conhecimento das Sagradas Escrituras, para quem não se importa em estudar e aprender, quando ouvir falar, está falando da palavra de Deus, então está tudo certo. E muitas das vezes está usando o texto, está usando a palavra, mas está aplicando fora do contexto, fora das cópias dos originais e fora da genuína interpretação. E como que nós vamos identificar uma seita? Nós só podemos identificar uma seita se nós tivermos conhecimento bíblico. Porque é tendo conhecimento bíblico que você vai identificar se aquela tal religião está pregando o genuíno evangelho. Se você não conhece, você vai ouvir e vai acreditar e pensar que é a pura verdade. Mas, quando nós temos o conhecimento bíblico, nós vamos fazer como o apóstolo Paulo também ensina: examinai, retendo o bem, ou retendo o bem. Não tem como você examinar alguém que está pregando sem que você conheça a Bíblia. Não tem como você acreditar ou fazer um exame e falar que aquela pessoa que está pregando está errada se você não tem o conhecimento da palavra. Porque é pelo conhecimento da palavra que você vai ouvir as pessoas pregarem e ensinarem, e você vai ter o conhecimento
vai dizer: não, infelizmente aquilo está errado, porque a Bíblia não fala este ponto aí. Por isso a importância de termos o conhecimento. Por isso que Jesus também se preocupou em falar a respeito, examinar as Escrituras. Examinar é diferente de ler, porque você pode ler e pode não entender nada, mas quando você examina, você se dedica no texto, você vai profundamente no texto, você vai buscar para que tempo foi aquele texto, para que povo foi aquele texto, para que contexto foi aquele texto, e tudo isso vai trazer com que você entenda verdadeiramente a tradução correta do texto. É importante, irmãos, que nós dobremos a atenção para esse ensinamento de hoje, que fala a respeito das Escrituras, que fala a respeito do prazer de conhecer a palavra de Deus. Por isso que eu quero falar dentro desse assunto a respeito do papel das Escrituras na vida cristã. E o apóstolo Paulo, ele vai mostrar para Timóteo, trazer uma orientação para Timóteo, mostrando para Timóteo, toda a Escritura inspirada por Deus é útil para o ensino. Aí vai dizer, além de para o ensino, porque tem que ter ensinamento. Se não tem ensinamento, você erra. Se não tem ensinamento, você comete falhas terríveis. Tendo já comete, imagina sem ter. E ele vai dizer que é a Escritura, porque aqui não é revista, porque aqui não é livro escritos. Tem denominações por aí que colocam livros acima da Bíblia. Tem pessoas por aí que trazem livros para cima do púlpito para ensino e deixa as Escrituras do lado. Não, o livro pode ser usado como um exemplar para te ajudar, mas a palavra é o centro. A palavra não há erro. Eu estou escrevendo um livro, eu posso cometer erros nele, e quando alguém ler, vai dizer, eu não concordo com isso aqui não que está escrito. Mas aqui é impossível alguém que tenha o Espírito Santo de Deus para abrir as Escrituras e dizer, eu não concordo com isso. Por quê? Porque a Bíblia, ela é inspirada por Deus. A Bíblia é inspirada. Ela é útil para o ensino, primeiro ponto. Segundo ponto, para a repreensão. Porque a Bíblia, ela nos repreende, a palavra de Deus, ela nos repreende. E como é que a palavra de Deus nos repreende? Quando ela vai mostrar para a gente o que nós precisamos mudar, o que nós precisamos melhorar, aonde nós estamos errando. Como que nós vamos saber que estamos errando se nós não conhecemos as Escrituras? Quando que a gente vai examinar a nós e dizer, eu preciso mudar isso aqui, se você não conhecer pela palavra de Deus a verdade? Porque tem gente que vive no erro hoje, irmão. Porque tem gente que vive na prática do erro hoje, muitas das vezes, entre aspas, em casos de safadeza de gente ruim. Mas em parte, são pessoas que não se preocupam em conhecer a Bíblia. Aí vai naquele caminho do erro, caminha no erro como que tudo fosse normal. Então a Bíblia, ela vai nos trazer a repreensão, que a Bíblia diz que Deus, que está dentro das cópias dos originais, repreensão e correção é a mesma coisa. E Deus só corrige aquele que Ele ama. Mas hoje nós vivemos um evangelho complicado, irmão. E complicado principalmente para quem pastoreia a igreja, para quem é liderança, para quem está dirigindo uma congregação como dirigente de congregação. Hoje não é fácil, porque hoje o pastor ou a liderança tem que ter muito cuidado no que fala, porque nós vivemos uma época hoje de um monte de crentes Nutella, crentes dodói, crentes não me toque, crentes não aceitam correção, crentes não aceitam que me corrijam.
você não tem Cristo. Porque o apóstolo Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E quando Cristo ele vive em mim, eu não ando da forma que eu quero. Eu não vivo da forma que eu quero. Eu não pratico o que eu quero. Eu vou de acordo à luz das sagradas escrituras que está me conduzindo para o céu de glória que me espera. Mas hoje não é fácil, irmão. O pastor fala A, as pessoas entendem B. Você está pensando que é fácil hoje ensinar, irmão? Não é, porque enquanto a gente está falando A, as pessoas já estão lá no Z do alfabeto. E muitas das vezes somos mal compreendidos. E uma pessoa que ela não está apta a aceitar uma correção, essa pessoa, irmão, é impossível chegar no céu. É impossível. Uma pessoa que não aceita uma correção para o seu bem, para o seu crescimento, você já está mostrando para você mesmo: eu vou tentar chegar no céu do meu jeito, e não do jeito que as Sagradas Escrituras me orientam. Porque você quer saber quem é na hora da correção. Na hora que o pastor aplaude, é fácil. Na hora que o pastor diz tudo que você está fazendo está bom, é fácil. Eu quero ver na hora que o pastor botar na banca para sentar. Se for doente por oportunidade, se for doente por posição, corre. Porque tem pessoas que não aceitam correções, mas querem trabalhar, mas querem fazer a obra. Como? Você tem que entender, irmão, nós temos que entender uma coisa: que quando nós estamos trabalhando na obra, você tem que entender, vai ter um momento que a sua liderança vai dizer que está errado, não faça assim, e você tem que obedecer. E você está debaixo da bênção da sua liderança. Quantas das vezes eu, particularmente, trabalhando na obra, fazendo na obra, realizando, a gente sabe, irmão, não caí de paraquedas no Evangelho. Eu não convidei ninguém para jogar um óleo na minha cabeça e me consagrar, que nem muitos fazem por aí, se titulando pastores, seja lá o que for. Aí se titulam e ainda sai derramando óleo na cabeça do povo, e o povo tudo iludido, pensando que Deus é o saúde para matar da vida, porque é tudo iludido. Não, irmão, não caí de paraquedas. Eu tenho uma trajetória. Eu vim de baixo. Eu vim da humilhação. Eu sei o que é ficar sentado numa banca. Eu sei o que é ninguém cumprimentar você com a paz do Senhor. Eu sei o que é cara feia. Eu sei o que é calúnia. Eu sei o que é defamação dentro de igreja. Eu sei o que é o povo torcer para que eu saísse da igreja, que o povo não queria me ver dentro dela. Eu sei o que é isso. Você está pensando que eu cheguei aqui assim para cá, e tem gente que quer pegar da noite por dia? Não é assim, não. Você tem que passar pelo Deus da humilhação também. Você tem que criar estrutura, porque quem não suporta o processo não pode de maneira nenhuma viver a promessa de Deus. Você tem que sofrer, irmão. É o sofrimento que vai te dar estrutura, que vai te tornar um crente mais forte. Se você passa pela prova, se você passa pela humilhação, se você passa pela perseguição e está no lugar, não é aqueles crentes chorando. Porque eu nunca vi uma geração tão vergonhosa como a geração dos crentes de hoje. Eu tenho vergonha, irmão. Isso é geral, irmão. Eu não estou falando só aqui em Batapera, não. Estou falando no mundo todo. Eu nunca vi uma geração tão fraca de conhecimento, tão fraca de oração, tão fraca de intimidade com Deus, tão fraca de firmeza numa igreja, irmão. Só estou ali enquanto está bom para mim. Quando não tiver, aí vai nessa. Aí de repente tu chega lá embaixo. Lá não vai ser bom para tu não, mas tu vai ter que ficar lá. Não tem como sair de lá amanhã. Porque hoje é terrível, irmão.
Hoje tudo não dá para mim mais porque eu não estou me sentindo bem aqui. Hoje não dá mais para mim porque eu não estou me sentindo mais bem naquela igreja. Eu estou vendo muita coisinha. Em todo lugar que você for vai ver coisa, tem coisinha, tem coisão. Cuidado para nesse intervalo você não cair no inferno. O diabo não brinca. O que tem de crentes por aí, irmão, nesse caminho, de fica aqui, vai para lá. Uma hora está aqui, outra hora está aqui, não tem uma firmeza, não tem uma fé alicerçada. Vai para cá, vem para cá, uma hora está aqui, outra hora vem para cá, e fica que nem parecendo uma bola de futebol no meio do campo. Joga para lá, joga para cá, para ver onde que dá e o que vai dar certo. Essa é a geração de hoje, uma geração Nutella. Eu sou de uma geração que eu fui humilhado dentro de igreja. Esse aqui, ó, lá na Azuzinha. Humilhado, jogado no canto da parede. Tirado da função que eu exercia lá dentro. Por calúnias que levantaram de mim. 3 anos, sentadinho na banca lá, ó, e firme. E o Espírito Santo de Deus falando comigo, chegará um dia, quando muitos aqui tiveram o desejo de te ouvir, eu vou te tirar daqui, vou te levar para outro lugar e vou te honrar. Mas Deus não me permitiu sair na hora do aperto. Saí de lá de cabeça erguida, sentei com a liderança e disse, olha, foi até hoje. Não mandei recado por ninguém, fui lá na liderança e disse, é até hoje. Agradeço. Cumprimentei, sempre quando vejo a liderança cumprimento. Certo que infelizmente a gente sai de certos lugares e as pessoas, por sentir o impacto da sua saída, vai querer levantar a conversa que não existe. Mas esse sou eu, essa é a história real. Saí tranquilamente na paz, mas na direção de Deus. Não foi por conta do que eu passei lá. Não, porque se fosse por conta do que eu passei, eu estava lá ainda. Porque eu passei 3 anos na prova, o povo sem querer me dar a paz do Senhor. E torcendo para que eu saísse do ambiente, saísse da igreja. E eu lá, irmão, fiquei lá na humilhação, mas fiquei porque eu tenho raiz. O meu alvo não era a placa de igreja, o meu alvo era o céu. Porque quem sabe para onde vai e o que quer na sua vida, não é uma calúnia, não é uma perseguição, não é uma cara feia, não é porque alguém falou mal, não é para isso eu vou sair, não. Seu alvo é o que, meu filho? É onde? É o céu? Permaneça na posição. Seu alvo é o que? É o céu? Continua servindo a Deus, porque aqui ninguém serve a pastor, ninguém serve a irmão, a gente servimos a Deus. E raiza os teus pés no lugar da promessa, porque Deus tem muito para a tua vida. E ali fiquei. Crente que tem raiz é outro nível, irmão. Crente que tem raiz é o pau comendo, é as dificuldades chegando e ele assim firme no lugar. Meu alvo é o céu. Quem vai me levar para o céu é Cristo. Se eu olhar para o pastor da igreja, eu posso me afastar, eu posso errar. Se eu olhar para os escândalos que acontecem no meio evangélico deste mundo afora, eu não vou querer nem ser mais crente, porque o que tem de pessoas, irmão, que desistiram de ser crente, de estar dentro de igreja, de congregar, de participar do corpo de Cristo, porque se escandalizou tanto com tantas igrejas, é tanto escândalo, é tanta coisa. Ei, acorda! Não é igreja, não é aquele povo que está cometendo escândalo, aquelas pessoas que não têm temor a Deus e a palavra que vai te conduzir para o céu, não é Cristo. Entra no corpo novamente, vai servir a Deus. Que tem gente que larga a igreja, sai do corpo, fica como que fosse um membro amputado, e um membro amputado é
Da mesma forma, é um crente, irmão, que se ausenta do corpo, que não congrega, se torna uns crentes aqueles não preciso de igreja, uns desigrejados. Você não conhece a palavra de Deus, rapaz. Jesus disse que Ele é o cabeça da igreja. Ele toma o exemplo na simbologia da igreja como um corpo. Está falando de unidade. Se tirar tuas pernas, teu braço, tua cabeça, fica só o tronco, não é corpo. Corpo tem que estar completo. Se tiver descompleto, vai dizer é um membro cortado. O membro do corpo de fulano está ali, ó. Olha o dedo dele onde está. Então, ou seja, isso não é fazer parte do corpo. Para fazer parte do corpo tem que congregar, tem que ter liderança. Aí ele vai dizer: toda a escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção. Você está pronto para ser corrigido? Porque, irmão, se você não tem condição de ser corrigido, você não tem condição de trabalhar na obra, não. Porque uma hora ou outra a correção vai vir. Uma hora ou outra vai vir. Sempre vem, irmão. Mesmo você fazendo tudo certo, mas uma hora a correção vem. Vinha para mim. E eu olhava, sim senhor, pastor. E falava com sinceridade, sim senhor. E quando saía, não chegava nos cantos, falando mal da liderança, não. Que é outro defeito terrível hoje, nesse tipo de crente de hoje. Sim senhor, pastor, mas quando sai, toma o pau nas costas do pastor. Eu ensinei aqui, tem um ano que eu ensinei uma verdade aqui. Um ano fez. Eu estava calculando esses dias. Tem um ano de uma verdade que eu ensinei aqui. Enquanto o pastor está botando a mão na cabeça, quando eu falo pastor, estou falando da minha pessoa, estou falando dos pastores, estou falando de quem lidera a igreja. Enquanto está botando a mão na cabeça, está pegando na mão, é isso aí, nós estamos juntos, elogiando. Aquilo é um pastor. Menino, pensando no pastor. Mas quando o pastor vem cá, está errado, viu? Faça assim não. Ele é o cão. Para muitas pessoas o pastor só é bom enquanto está aceitando tudo que você faz. Mas no momento que a liderança precisa corrigir, o pastor já não é bom mais, já não presta, é o cão. E quando as pessoas que às vezes, muitas das vezes são abençoadas por pastores, por homens de Deus, que dedicam a sua vida, dedicaram a sua vida para ver a mudança no seu lar, da sua família. E muitas das vezes, quando se ausenta daquele lugar, quando se ausenta daquela igreja, o pastor agora é um desgraçado, não presta, não vale nada. Mas o Deus que eu sirvo, Ele é justo. E há divina justiça da parte de Deus. Você já imaginou você chegar num ambiente? Jesus está falando comigo aqui. Você chegar dentro de um ambiente, ou alguém chegar na tua porta, bater na tua porta, seja qual for a hora. Isso agora é uma simbologia que eu estou usando. Bate na tua porta com fome. Você abre a porta da tua casa, prepara comida para aquela pessoa, bota o melhor que você tem na sua casa e serve aquela pessoa. Na hora que a pessoa mais precisou de você, e quando é amanhã está cuspindo no prato que comeu.
transformada, mudado, liberto, acolhido em um ambiente, mas agora aquele ambiente é um inferno para aquela pessoa. Ninguém que está naquele ambiente presta para aquela pessoa. Quem está por trás disso, irmão? O diabo. Não é outra coisa. É impossível que alguém que tenha o Espírito Santo de Deus na vida, se tem temor. Agora, quando não tem mais o Espírito Santo, irmão, não tem mais temor, que vem na boca fala. Aí depois, Jesus, o que está acontecendo, meu Deus? E faz o que eu vou dizer. E muitas das vezes vai te procurar para tu ir lá orar. Para tu ir lá estender as mãos. E você tem que ser crente, tem que ter o amor de Cristo na vida para ir. Porque muitas das vezes a natureza humana vai querer bloquear você, vai dizer, não vá não, lembra o que fez. Mas o amor de Cristo tem que falar mais alto no teu coração. Deus está falando com alguém aqui. O amor de Cristo tem que arder mais forte dentro da tua alma. E você tem que quebrar a barreira de quem te maltratou, de quem criticou você, de quem se levantou contra você, e tem que estender as mãos e abraçar como Cristo fez com Judas. Amigo, aqui vieste. Ou a gente tem o amor de Cristo em nós, irmão, ou a gente nunca conseguiremos ser um cristão verdadeiro. Se o amor de Cristo não estiver no pastor Jailson, ele nunca vai conseguir ter verdadeiramente uma vida de exemplo como as Sagradas Escrituras ensinam. Você está pronto para perdoar hoje? Você está pronto para pedir o perdão? Você está pronto para receber o perdão de verdade? Bateu forte agora, não foi, irmão? Amém? Foi longe, né? Tem coisas que estão impedindo. O Senhor está me levando para esse lado. Tem coisas que estão impedindo de você receber algo. Está bloqueando. Está um bloqueio. E é o perdão. É a comunhão. Tem uma barreira aí. E quem é que constrói essa barreira da falta de amor? Quem é que constrói essa barreira da falta de perdão? Quem é que constrói essa barreira das indiferenças? O diabo. Mas debaixo do sangue de Jesus, clame e peça para que essa barreira seja quebrada para a glória de Deus. Para que Deus tenha acesso aos milagres que Ele quer entregar para você. Porque os milagres estão com Ele, mas a barreira não deixa Ele se aproximar para te entregar. Aí o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre que a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Porque o crente educado nas palavras de Deus, nos ensinamentos sagrados, ele é um crente, irmão, que essa educação não só é na igreja. Quando o crente é educado na palavra, essa educação vai para o colégio, essa educação vai para o trabalho, essa educação vai para dentro de casa, vai para a vizinhança, vai para a rua, aonde ele está, todos verão a educação que ele tem em um exemplo que oferece de Cristo na vida. Alguém olha e fala, é crente. Alguém olha e fala, ali vai o nome de Deus, ó. Oh, coisa linda quando a gente ouve, irmão, as pessoas dizer assim, um dia que eu for crente, eu quero ser que nem aquela irmã
Eu quero ser que nem aquele irmão. Se não for para ser como ele era, eu nem quero. Quantas das vezes eu mesmo já ouvi isso, pessoas falarem: Deus, eu for ser crente, eu tenho que ser que nem fulano. Eu vou citar um exemplo aqui, porque há aqui esse exemplo, eu preciso contar. Quantas das vezes eu já ouvi pessoas falarem para mim mesmo, e dizer: pastor Jailson, eu hoje bebo, eu hoje vivo numa vida meio complicada, mas um dia que eu for ser crente, que eu levantar a minha mão para ser crente, eu quero ser crente que nem aquele irmão. Falei: que irmão? Aquele irmãozinho do cabelo branco. Certo, você é? Sim. Porque o homem tem exemplo, isso eu estou falando, irmão. Isso é o povo que fala. Tem exemplo e tem vida com Deus. Tem coisa melhor do que você ouvir isso, irmão? As pessoas dão referência de pessoas e dizer: no dia que eu for ser crente, eu quero ser que nem fulano ou fulano. Isso é o brilho que você está mostrando na sociedade para aqueles que estão por perto de você. O seu linguajar tem que ser diferente. O linguajar do crente tem que ser diferente, irmão. Você tem que ter cuidado, porque as paredes têm ouvido. Parede tem ouvido. Você tem que ter cuidado. O falar dentro de casa. O que teus filhos estão vendo você falar? Como que eles estão acompanhando a sua fala? Eu me corrijo a mim mesmo. Eu sou o primeiro a corrigir a mim mesmo hoje. O que meus filhos estão vendo eu falar? Como está sendo o meu linguajar dentro de casa? Você já imaginou? Aqui é glória a Deus, aleluia, mas em casa é outras coisas. Pastor, mas eu desequilibrei. Pastor, eu perdi o equilíbrio. E por que não perde aqui? Porque está com a mente de Cristo aqui. Então lá tem que estar com a mente de Cristo também. Não tem controle na igreja? Tem que ter controle em casa. Você não se controla aqui, por que não vai se controlar em casa? Então é importante que nós tenhamos esse controle em nós. E é o Espírito Santo que habita dentro de você que te dá esse controle. Mas vamos continuar aqui, que as horas estão se passando. Versículo de número 17. Diz o que aí? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Perceba que essa perfeição aqui é uma perfeição no Evangelho. É uma perfeição de exemplo em Cristo Jesus, de mudança, de transformação de vida, para que o homem de Deus está mostrando que é para o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra, porque é impossível que alguém tenha preparo de Deus sem o conhecimento. Você tem que ter conhecimento da palavra de Deus. Você tem que ter o que ensinar para quem está ao seu lado. Agora, meus irmãos, nós precisamos todos os dias nos alimentar da palavra, sim ou não? Vamos lá. Quantas refeições você faz no dia? Oi? Vamos lá? Quais são os horários? Não, tem que falar algo, vocês são crentes. Vamos lá? E à noite. 3, correto? Por que é necessário essas 3 refeições? Para que o seu corpo tenha as proteínas necessárias para manter esse corpinho que você tem de pé. E quem tem um corpo mais forte, se não comer bem, já sabe, apaga. Então, seja, é importante se alimentar. E aqueles que se alimentam bem, já tem as 3 refeições boas no dia, de manhã, à tarde e à noite. Mas para quem se alimenta bem, o corpo ainda pega e negocia mais, sim ou não? Sim. O lanche. Os lanches que às vezes é gorduroso, né? Estou falando da necessidade que o corpo precisa. Tem. Irmão, você acha que o Espírito é diferente? Você acha que o Espírito de vida que está dentro de você é diferente? Não, irmão.
irmão. Da mesma forma que esse corpo humano precisa das 3 refeições e ainda os extras, que é os lanches, para se manter em pé, para se manter saudável, o nosso espírito precisa do alimento sólido que é a palavra. Se para esse corpo inteiro ficar em pé, tu precisa comer 3 vezes e ainda os lanches dos meninos em casa, o teu espírito precisa se alimentar muitas vezes durante o dia da palavra. Não é uma única vez no culto da noite. E durante o dia, acabou-se. E o espírito fica precisando da palavra, mas você, não, hoje tem culto da noite, tá bom. Quer dizer, então só coma à noite também. Coma só à noite. Não coma não durante o dia, não. Você aguenta? Não. Por quê? Porque o teu corpo vai dar sinal, sim ou não? Vai dar tontura, vai ver estrela, vai ficar querendo cair. Sim ou não? Sim, porque vai faltar poder. E tu acha que o teu espírito fica como? Quando você se ausenta da palavra e só abre a Bíblia quando está no culto à noite, só lê o texto quando está no culto à noite, o teu espírito fica clamando pela palavra. Ele fica clamando porque, irmão, da mesma forma que o corpo precisa das proteínas para ter saúde, o espírito para estar saudável em nós precisamos nos alimentar da palavra. Eu quase pulei aqui, você não deu glória, misericórdia, irmão. É importante, irmão. Não custa, pega a Bíblia, abra ela, alimenta o seu espírito. Alimenta. Aquele intervalozinho ali, bota você lá de lado um pouquinho, 10 minutos, lê o texto ali. Depois vai lá de novo. Vai alimentando o teu espírito. É por isso que a gente vê tantos crentes hoje, irmão, entrando em uma anorexia espiritual. Eita, que nome, né? Você sabe o que é anorexia, irmão? Sabe? É aquelas pessoas que olham assim no espelho e dizem, eu estou gordo e já está o couro e o osso. Come e corre para o banheiro, bota o dedo na boca e vomita, porque na mente daquela pessoa está gorda e já está o couro e o osso. Mas ela se vê gorda. Então vai no espelho e toma o dedo na boca e bota a comida para fora. Come, mas ao mesmo tempo bota para fora. Isso é uma doença chamada anorexia. E a pessoa vai desfalendo, até pode depois no Google, no YouTube e procure lá doenças sobre a anorexia. Coloque lá para você ver a situação que a pessoa acaba por falta do alimento. Foi o que aconteceu com a nação de Israel no capítulo 37 de Ezequiel. Eles não ouviam a palavra, não se alimentavam da palavra, não estavam vivendo a palavra, qual foi a tendência? Morreram espiritual. Da mesma forma que esse corpo aqui tomba, se você não se alimentar, o teu espírito, ele adoece. O espírito não morre. O espírito não morre, porque essa parte ela é imortal. Mas adoece. É o mais que nós vemos hoje. Crentes doentes dentro de igreja. É os crentes deprimidos, irmão. A glória de Deus descendo na igreja, aquela pessoa está assim como que estivesse no meio de um tiroteio. O que está acontecendo aqui? Deus fala, mas é a mesma coisa que não está falando, a palavra está saindo e a pessoa está assim, ó. Olha onde é que eu estou, como é meu nome? Nós vivemos uma decadência hoje de tanta gente morta espiritual, irmão. Eu nunca vi uma pessoa, irmão, que está viva. Preste atenção para aprender a identificar o doente espiritual hoje. Eu nunca vi uma pessoa viva. Viva. Você já viu o morto falar? Já, irmão? Se falar é demônio. Corra ou expulse.
Morto não fala, morto não anda, morto não... Irmão, morto não sente nada. Se está calor não reclama. Que eu nunca vi um povo para reclamar tanto do calor como estão reclamando, irmão. É de Deus o negócio, se aquete. Ou você acha que Deus se agrada disso? Eu falo para mim, não quero se reclamar, mas irmão, mexe com meus nervos. Eu fico nervoso quando eu vejo alguém dizer, está calor, não sei o que. Irmão, para. O teu corpo precisa do calor. Morto não precisa não, tu está vivo, então tu está sentindo o calor porque está vivo. Da mesma forma que você precisa do período frio, precisa do calor, então agradeça mais e pare de reclamar. Isso serve para quem está me ouvindo em casa. Pare de reclamar do calor. Agradeça. Imagine se não tivesse calor. O ser humano não sobrevivia não no frio não, irmão. Todas as estações do tempo é equilibrada, é controlada por Deus pela necessidade que o ser humano precisa. Seja mais grato. Então morto não fala, morto não anda, morto não se movimenta, morto não faz nada. Irmão, você identifica uma pessoa morta na igreja, a pessoa não tem reação de nada. Não sente Jesus, não se alegra na presença de Deus. Os olhos nem enchem de lágrima. É impossível alguém sentir a presença de Deus para seus olhos não encher de lágrima. É impossível. Porque os nossos olhos é a janela da nossa alma, reflete a alegria que a nossa alma está sentindo. Seja vivo, irmão, mas para estar vivo precisa se cuidar espiritualmente e se alimentar da palavra. Se alimente diariamente da palavra. Eu cito sempre isso aqui, eu ensino sempre, porque, irmão, a pior coisa que tem aqui, graças a Deus, a gente não vê isso, mas tem lugares que a gente vai por aí, irmão, que os cultos parecem um velório. E a gente vê pregadores, pastores, dirigentes de ciclo de oração lutando para ver se o povo abre a boca, para que o povo caia nesse parede. O pregador está forçando, falando da glória, o pastor fica forçando, pular a igreja glorificar. Não, o pastor não força ninguém da glória, não. O pastor te orienta que você, quando entra na igreja, tem que dar a Deus a devida glória. Ele te orienta a oferecer um culto racional. E às vezes está uma dirigente de oração orando sozinho, irmão. Está o pregador pregando, sentindo Deus, recebendo a glória de Deus, a palavra saindo, a palavra impactando na igreja, e o povo assim, parece uns dementes, irmão. Um morto. E muitas das vezes o erro já começa no púlpito. Que a gente olha para os púlpitos, irmão, é um monte de pastor com a cara fechada. Aí o povo embaixo olha para cima, está um morto em cima. Aí o povo diz, pronto, se está morto em cima, aqui embaixo vai ficar morto também. Então vamos seguir o mesmo exemplo. Aí fica tudo assim dentro de um culto. A única movimentação que você vê, sabe o que é? É muito feliz aqui, ó. Já fui pregar em um lugar que o negócio foi muito sério. Eu prego com graça, como os irmãos sabem que eu prego com graça, porque Deus me deu essa graça para pregar. E eu pregando, e quando eu dava um intervalo, o silêncio na igreja. Eu falava, Jesus, na minha mente, eu estou sozinho aqui, Jesus.
Só tem eu de crente para oferecer um culto racional aqui. E quando apareceu um para dar um glória, foi o porteiro. E ainda foi abrindo a boca. Glória a Deus. Irmãos, a Bíblia diz que Deus, Ele é um Deus de vivo. Está na Bíblia, já leu isso ou não? Deus, Ele é Deus de vivo e não de morto. Então nós precisamos, irmãos, entendermos esta verdade aqui. Quanto mais nós se alimentamos da palavra, mais vivo a gente fica. E ser vivo, eu não estou falando que está pulando, está rodando, está... Não é isso não. Isso aí é resultado. Isso aí são reações que muitos crentes têm quando eu critico, quando realmente está sentindo Deus. Agora, quando é da carne, fica no quebrado de cintura, se tronchando, sem sentir nada, não. Agora, quando está realmente sentindo o poder de Deus, não tem problema nenhum. Se der vontade de você pular, pule. Levantar a mão, levante. Tem igrejas por aí que não permite não. Olha, quando você sentir a presença de Deus, você tem que sentir assim, ó. Jesus. Ai, Senhor, me presta. O único que sai, é isso, não pode ser mais que isso. Tem lugares por aí que quando o crente começa a dar glória a Deus alto e falar em mistério, tem um sininho no púlpito. E o povo fica batendo no sininho, plim. Parece que está cuidando de um monte de boi. O pastor não cuida de boi, cuida de ovelha. Mesmo que a gente sabe que tem uns que se transformam, né? Mas a gente ora. Então é importante, irmão, que a gente entenda isso. Ser vivo, irmão. Irmão, eu já vi cada coisa, irmão. Eu já vi igreja que quando a pessoa está sentindo a graça, sentindo o poder de Deus, sentindo a autoridade, de repente a liderança daquela igreja fica amém. Vamos ouvir a irmã. Irmão, deixe. A Bíblia diz: não extingueis o Espírito, deixe o fogo acender. Não me atrapalha, nem louvar nem pregar. Barulho na igreja, de glória. Agora de convencer a me quieta. Se vê alguém conversando na igreja, principalmente na hora da palavra, Jesus amado, me dá um nervoso, dá vontade de avó o microfone de longe. Jesus, dá um nervoso, porque a gente luta tanto para trazer um ensinamento, para pregar, principalmente os pregadores, e quando ele olha para nada da igreja, está um pouco conversando, isso machuca a gente, isso fere demais a gente. Porque o que a gente almeja é que no mínimo o povo ouça a palavra e pratique, e leve para a sua vida. Mas tem lugares por aí que é assim, irmão. E tem um lugar que eu fui pregar e o pastor diz: vamos ouvir a palavra pelo pastor Jailson. Quando ele: irmão, vamos ouvir a palavra, porque o povo está dando glória. Tinha jovem que estava em pé se abraçando um com o outro, a coisa mais linda. O poder de Deus envolvendo o ambiente. E o pastor: vamos ouvir a palavra, irmãos. E o fogo pegando aí, ele querendo apagar o fogo. Ele quer fazer um pouco parasse de adorar a Deus aqui, não, irmão. Você sentiu a alegria de Deus, ter glória, glorifique, fale em mistério. Sentir vontade de levantar, dar um pulo, eu não vou botar você para sentar, não. É Deus que está te tomando aí glória. Vocês ainda não viram pular? Você já vai ver. Não viram ainda porque Deus não me tomou da forma que eu já fui tomar. Vi que fogo. Isso é menino ensinando, aí tem umas igrejas por aí que falam assim: ei, olha, o Espírito é sujeito ao profeta, viu? Irmão, aprendi tanto com esse texto, porque eu sempre fui pregador avivado, e quando eu entregava o microfone, estava a igreja pegando fogo aí no povo avivado, nem querendo sair do culto, querendo fazer vigília. E o
pastor, amém. Aí falar massa no microfone, amém. Mas não pode. Amém. Mesmo assim, eu sentado. Aí quando viu o povo que não estava, né, querendo parar de glorificar, depois a vida o povo glorificando, né, você sabe o que ele falava? A Bíblia diz que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Claro que sim. O meu espírito é sujeito a mim, mas o Espírito Santo de Deus não. Claro que quem pula, quem se movimenta, quem faz essas coisas, você faz pelo seu espírito, pela presença que você está recebendo da parte de Deus. Quantas coisas eu já vi, irmãos. E que você seja um crente vivo, que você seja um crente avivado. Você nunca vai ver o pastor Jailson, na hora que você estiver glorificando a Deus, ou Deus te tomando aí, dizer amém, mas não. Nossa, eu vou no mesmo embalo. Aí é que eu entro mesmo. Aí é que eu entro no mover de Deus, porque não tem coisa melhor. A gente ficava nesse mundo aí, irmão, gritando o nome de pessoas. Eu era um palmeirense doente. Eu brigava pelo Palmeiras. Irmão. Quando o povo falava essa história que não tinha mundial, era que eu ficava nervoso. Era coisa séria. E eu brincava, eu gritava. O campo de futebol gritava, irmão. O Belenense, quem conhece o Belenense? Lá de Belém, conhece? Eu fazia um gol, eu pudesse pular, meu. Aí agora eu sou crente, salvo, remido, lavado pelo sangue de Jesus, batizado com o Espírito Santo e com fogo, cheio da graça de Deus. Aí eu vou ficar num culto parecendo uma múmia, a múmia de Faraó, engessado, duro. Irmão, tem pessoas, irmão, que quer demonstrar tanta coisa sem ser, que quando está na igreja, entra até na igreja parecendo um boneco de Olinda. Já viu pessoas assim? E muitas das vezes não é que anda assim, não, é porque se acham demais. Assim, e se tiver a barriga legal, então me manter. Irmão, eu já convidei pastores para pregar quando eu dirigi a congregação lá em Catende, que quando ele chegou parecia uma estrela. Dentro do culto. Duro, irmão, duro mesmo. E eu fiquei olhando aquela dureza no corpo dele, eu falei, Jesus, doente ele não é. Duro. Sentou, chegou uns obreiros aí, sentou, ficou com a cara fechada. Falei, Jesus, que pregador foi esse que eu convidei? Sangue de Cristo tem poder. Errei nessa. Sabe quando ele pegou o microfone para ele pregar? Irmão, olha, ele estava sentado duro, ele estava duro. Duro mesmo. Ele levantou assim, ó. Aí pegou, irmão, eu tenho curso de etiqueta, oratória. Eu sei que o pregador tem que ter postura no púlpito. Mas, irmão, ter postura no púlpito não é ficar aqui no mundo, não, se achando, não. Irmão, olha pra cá que coisa me deu pregando assim. Meus irmãos, eu... Não, sangue de Cristo não seja normal. Seja um ser humano normal. Quando o Espírito Santo, olha para cá, irmão. Eu nem citei os outros textos, mas tudo bem. Quando o Pai, o Filho e o Espírito Santo, lá no livro de Bereshit, forma o corpo do homem, ele estava duro, estava um boneco. Mas quando o eu chamar,
aquele corpo recebeu o Espírito que estava criado, ele ficou mole. Ele se mexeu, não ficou duro. Quando eu vejo uma pessoa muito dura assim, eu acho que não tem o Espírito dentro dele, não. Está um boneco ainda. Mas nós vamos orar para Jesus encher do Espírito, irmão. Porque quando a pessoa está cheia do Espírito, essa pessoa tem prazer de se movimentar. Levanta a mão, dá glória a Deus, exalta, faz alguma coisa. Então nós precisamos entender isso. Irmãos, eu vou citar uns textos aqui, note aí quem puder, e você lê em casa porque já deu 9 horas. Você vai ler, quando você chegar em casa, você vai ler Hebreus, capítulo 1, o versículo de número 1 ao 4. Nesse texto vai falar sobre a palavra de Deus é suficiente, vai falar sobre a suficiência da palavra. A palavra de Deus é suficiente. Hebreus, capítulo 1, versículo 1 ao 4. Também você leia, quando chegar em casa, Deuteronômio, capítulo 30, do versículo 11 ao 14. Nesse texto, você vai aprender sobre a palavra de Deus, é clara. Você vai ver a clareza da palavra de Deus. Eu falei sobre Deuteronômio, capítulo 30, versículo do 11 ao 14. Quando chegar em casa, você também leia Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Eu ia falar sobre tudo isso, mas Deus me leva para outros lados, eu tenho que obedecer. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo do 1 ao 15. Nesse texto você vai aprender sobre autoridade, ou seja, a palavra de Deus é a autoridade final. Você vai entender a autoridade que tem a palavra de Deus. Quando você chegar em casa, você também leia o Evangelho de João, capítulo 10. O Evangelho de João, capítulo 10, versículo 35 e 36. Nesse texto, você vai aprender sobre a palavra de Deus, é infalível. Nós falamos sobre o papel das Escrituras na vida cristã. Não deu, eu ia ler todos esses textos aqui, eu ia falar muita coisa. Mas ensinamento é isso, irmão. Tem hora que Deus leva para outro lado e fica parecendo que o pastor saiu do tema, saiu do assunto, mas não é. É porque o Espírito Santo sabe como fala e como trata com a igreja. Se eu for trazer sermões aqui, eu trago sermões. Mas aprenda o papel das Escrituras na vida cristã. Encerrando esta palavra nesta noite, relendo o versículo 17 de 2 Timóteo 3, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra, é conhecer a palavra de Deus. Tenha sede em conhecer a palavra de Deus. Pode ficar de pé. Que Deus preserve esta igreja, irmão. Que Deus te preserve. Que Deus nos preserve. Eu disse hoje, inclusive, a mim que está assistindo, a diaconisa Cleiciano, que eu não ia fazer live, irmão. Os irmãos sabem, eu não vou fazer todo dia live. Me veio uma preocupação esse dia, eu estava falando com a Miguel, que eu não tenho condições de estar indo buscar minha mãe e meu pai todo dia. E minha mãe, toda vez que eu chego lá, ela me cobra. Ela fala, estava tão bom, Jefferson. Pelo menos eu estava na caixinha de som aqui.
Porque eu não posso estar lá todo dia. Você não tem como vir me buscar. Isso dá uma pancada, irmão. E ela gosta de estar no culto. Aí é onde me veio na mente, meu Deus, se minha mãe pudesse, ela estava aqui todo dia. E pessoas têm a oportunidade e não veem. Meu Deus. Mas é sobre isso que eu quero falar. Mas eu quero dizer para todos os irmãos, fugiu até da mente algo que eu ia falar. Mas eu falei lembrei para a diaconisa Cleciane, que eu não tenho preocupação que o ministério cresça assim. Pastor Jair, isso não. Sabe qual é a minha preocupação, irmão? Porque se fosse para crescer da noite para o dia, eu estaria aí com 13 congregações pelo cálculo, porque eu já fui a 13. Mas da forma que crescem algumas igrejas por aí, eu não quero crescer assim, não. Para o povo passar na frente da igreja e dizer, olha, ali foi aquele cara saiu fugido por assédio. O dirigente dessa igreja é isso. E que igreja é essa? Fulana. Vixe, quem é o presidente dessa igreja? Fulana. Vixe. Irmão, eu quero ir um passo após o outro. Estamos aqui, a qualquer momento nos abrimos lá embaixo. Pode ter 3, 4, 5 congregações. Mas eu quero que a gente preserve o nome da igreja. Porque o que tem de igrejas, irmão, que cresce da noite para o dia por aí, mas perder o nome. Quando passa na frente, o povo olha, essa igreja, já sei, já tem uma fama. Sangue de Cristo tem poder. É melhor, irmão, um ministério ter 3, 4 congregações ou uma, mas tenha nome. Que o povo olhe, quando lê o nome e dizer, eu conheço essa igreja. Essa igreja tem Bíblia, tem ensinamento, é uma igreja raiz. Tem coisa melhor, irmão. É isso que eu quero. Se Jesus me levar antes, se me preservar para o arrebatamento, glória a Deus. Mas se ele me levar antes, o meu desejo é esse aqui, que dê continuidade, preserve o nome da igreja. E quando eu falo preservar o nome da igreja, porque a pessoa fala, a placa não é nada. É sim. Quando se fala ADMB, as pessoas falam, ADMB quem? Pastor James. ADMB, sim, a irmã, o obreiro, aquele irmão faz parte de lá. O nome da igreja reflete em você, aonde você estiver. Querido Deus eterno Pai, te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor amado, por este ensinamento desta noite. Aplica, Senhor, essa palavra no coração dos teus filhos, que eles possam colocar em prática e vivê-la como verdadeiramente ela é. Eu te louvo, Senhor, pela vida da sua igreja. Aqueles que não puderam chegar na noite desse dia, que o Senhor abençoe de forma especial. Também oro pela filha da nossa irmã Sueli, pedindo a sua bênção sobre a vida dela, que o Senhor venha operar um milagre para a glória do Senhor, porque o Senhor pode. Nós não podemos, mas o Senhor pode. Nós não temos, mas o Senhor tem o controle, o milagre que nós precisamos. E nós colocamos ela, Senhor, em tuas mãos, e cremos que em tuas mãos ela está, e a tua vontade será feita para a glória do seu nome. Continua com cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje e sempre. A igreja diz: amém. Deus abençoe a todos de forma especial. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor. Diga para ele, foi muito bom você ter vindo hoje. Pai Senhor, irmã Cleciane, Pai Senhor, meus irmãos. Cadê Pai Senhor, vai para os irmãos?